Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial, certo? Vamos falar a respeito da sociedade limitada e vamos nessa aula nos utilizar, certo, do quadro branco, tá bom? Nas nossas aulas síncronas, o quadro foi bem aprovado, vocês gostaram bastante da utilização do quadro branco, então vamos fazer essas aulas gravadas utilizando o quadro branco, tá? Então, vou esperar o feedback de vocês, falem aí, deixem aí o recado no YouTube, deixem o recado para mim, né, pelos meios de comunicação, lá na plataforma, né, para justamente dizer se você aprovou ou não a gravação da aula com a utilização do quadro branco, tá? Então, se a aprovação for bem interessante, como foi também nos nossos momentos síncronos, eu vou continuar gravando utilizando o quadro branco. Senão, a gente volta a utilizar os slides, tá certo? Então, como prometido, vamos falar a respeito da sociedade limitada, tá certo? Então, a sociedade limitada, ela vem definida a sua normatização, ou seja, a legislação aplicável está no Código Civil de 2002. Ela está prevista no Código Civil de 2002. Mais precisamente, dos artigos 1052, mais precisamente dos artigos 1052 a 1087, certo? Então, todas as cláusulas a respeito da sociedade limitada, todas as normas a respeito da sociedade limitada está previsto do 1052 a 1087. Então, abra aí o seu vadimeco, né? Abra aí uma aba com o Código Civil e faça a leitura do 1052 até o 1087, tá certo? Então, já pega o caderninho, coloca aí do lado, a gente vai escrever um pouco, tá bom? A respeito de sociedade limitada. Abra aí o bloco aí de anotações, coloca aí no Word, né? E vamos comigo. Então, primeira coisa, legislação aplicável, artigo 1052 a 1087 do Código Civil. Deverzinho de casa, você vai ler do 1052 ao 1087. Características, segundo tópico sobre sociedade limitada. Características da sociedade limitada. Primeira coisa que você tem que ter em mente, a sociedade limitada, ela é uma sociedade contratual. A sociedade limitada é uma sociedade contratual. Então, ela terá como ato constitutivo um contrato social. Só que veja, a sociedade limitada, ela foi significativamente alterada no ano de 2019 pela Lei de Liberdade Econômica, Lei 13.874, tá? Então, bote aí, OBS. Lei 13.874 de 2019, onde a Lei 13.874 de 2019, mais conhecida como Lei de Liberdade Econômica, alterou, então, no artigo 1052, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º da lei, onde o artigo 1052, no seu parágrafo 1º, previu que a sociedade limitada agora, ela também pode ser o quê?
unipessoal. Então, nós temos, a partir de 2019, com a modificação do 1052 pela Lei de Liberdade Econômica, a possibilidade de ter uma sociedade limitada unipessoal. Ou seja, nós temos agora a possibilidade de ter uma sociedade limitada composta por um único sócio. Por um único sócio. Por um único sócio. E lógico, né? Essa sociedade limitada unipessoal, ela não terá um contrato social, ela terá um ato constitutivo. Há uma necessidade de ter um ato constitutivo, né? Mas não tem como ser um contrato, já que o sócio, o único sócio, não pode se autocontratar. Então, nós teremos um ato constitutivo, que vai ser idêntico ao ato constitutivo da Eireli. Lembre-se que a Eireli, ela também é uma espécie de pessoa jurídica unipessoal, tá? Só que aí o parágrafo 2º do 1052 diz que todas as normas regulamentares do contrato social da sociedade limitada, no que for compatível, se aplica ao ato constitutivo da sociedade unipessoal. Então, veja, tudo que basicamente a gente falar sobre contrato social, que pode ser aplicado a um ato constitutivo composto por um único sócio, vai se aplicar, tá certo? Então, a sociedade limitada, ela é uma sociedade contratual e também agora ela passou a ser uma sociedade limitada unipessoal, uma sociedade unipessoal, uma sociedade composta por um único sócio. Eu até já falei para vocês, tanto na aula de Eireli quanto no início das aulas sobre sociedade. Isso trouxe, na minha ótica, um esvaziamento, né, da Eireli. Eu não vejo mais uma finalidade para a Eireli. Né? A Eireli, ela perdeu a sua importância com a introdução do parágrafo 1º e 2º do artigo 1052. Beleza? Tranquilo? Então, características principais, sociedade, ela pode ser contratual, mas ela também pode ser o quê? Ela pode ser unipessoal. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Beleza. Vamos para frente. E cuidado, tá? Cuidado. A nossa sociedade limitada, ela pode ser de duas espécies. Ela pode ser empresária, bem como ela pode ser simples, tá? Tanto a sociedade empresária quanto a sociedade simples pode adotar o tipo sociedade limitada no regulamento do seu ato constitutivo, no ato de regulamento do seu contrato social, beleza? Então, simples, um escritório, né, de contabilidade, no caso aqui, um consultório médico, empresário, aquelas que vão praticar empresa, né? Então, no caso, eu tenho aqui, por exemplo, uma oficina, uma fábrica, onde você encontra os elementos da empresarialidade, tá ok? Tranquilo até aqui? Beleza, vamos seguindo. Outra coisa que nós temos que falar é a respeito da responsabilidade, terceiro tópico, a respeito da responsabilidade dos sócios. Responsabilidade dos sócios, certo? O que acontece? O artigo 1052, o artigo inicial, inaugural das disposições da sociedade limitada, ele já traz a responsabilidade das sociedades ou dos sócios da sociedade limitada. Vamos dar uma olhada? Leia comigo aqui, ó. Olha o que vai dizer o artigo 1052 do Código Civil de 2002. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Vamos analisar e ver o que está querendo dizer o artigo 1052. Então, vamos relembrar. O capital social da sociedade limitada, ela é dividida em cotas. Ela será dividida em cotas. Veja, então, que para o artigo 1052, a sociedade limitada, ela vai trazer responsabilidade limitada aos sócios pelo valor de suas cotas. Pelo valor de suas cotas. Então, pense comigo o seguinte. Eu tenho 4 sócios. Eu tenho o sócio A, eu tenho o sócio B, o sócio C e o sócio D. Eles querem, então, criar uma sociedade com um capital social de 100 mil reais. 100 mil reais. Então, lá no contrato social, o sócio A, ele falou que iria integralizar e subscreveu 40%. O sócio B disse que ia subscrever 30%. O sócio C falou que ia subscrever 20%. E o sócio D falou que ia subscrever 10%. Olha, se o sócio A, então, veja que o que está de vermelho, tá? É a integralização. Desculpa. Perdão. O que está de vermelho é a subscrição. Peço perdão. O que está de vermelho é a subscrição. Tá? A divisão do capital social. Então, A foi lá no contrato social e disse: eu estou subscrevendo 40%. Se o nosso capital social ele é de 100 mil, sócio A, então, ele deve integralizar quanto? Professor, ele deve integralizar 40 mil reais. Sócio B, ele deve integralizar 30 mil reais. Sócio C, ele deve integralizar 20 mil reais. E o sócio D, ele deve integralizar 10 mil reais. Certo? Veja que o que está de azul é o capital devidamente integralizado. É o capital devidamente integralizado. Lembre-se do que eu te falei, subscrição é a divisão do capital, mas para você melhor lembrar do ato, lembre-se que é a promessa de pagamento, né? A promessa que o pagamento que o sócio disse que ia fazer ao capital social da sociedade. E aqui no caso, né, da integralização, falei para você lembrar sempre quando lê o termo integralização, associar com o efetivo pagamento. Então perceba que todo o capital social está lindo, maravilhoso e devidamente integralizado. Está todo integralizado. O que o artigo 1052 ele vai dizer, professor? Ele vai dizer que a responsabilidade de A é de quanto? De 40 mil. A responsabilidade de B, de quanto é? De 30 mil. A responsabilidade de C, de quanto é? De 20 mil. E a responsabilidade de D, de quanto é? De 10 mil. Por quê, professor? Porque ela é restrita ao valor de suas cotas. Qual o valor da cota de A? 40. De B, 30. De C, 20. De D, 10. E a partir do momento que cada um dos sócios integralizou sua cota, a responsabilidade desaparece. Como assim, professor? Veja comigo um exemplo. Tá? Veja então que esses sócios, ou melhor, desculpa, veja que a sociedade limitada, ela foi até o banco, contraiu um empréstimo, e desse empréstimo ocorreu então um crédito, ou no caso,
uma dívida para a sociedade, um crédito ao banco, né, no valor de R$150 mil. R$150 mil. Veja, o banco pode tentar acionar os sócios? Professor, não. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada ao valor das cotas, as cotas já foram devidamente integralizadas e quem deve responder por essa dívida é a própria sociedade, limitada. Então, veja que a sociedade ela vai responder por essa dívida pelo valor de quanto? De R$100 mil. Professor, mas a dívida é de 150 mil, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o banco terá, nesse caso aqui, por exemplo, um prejuízo de R$50 mil. Por quê, professor? Porque o banco deveria ter visto que o capital já está devidamente integralizado e que o total do capital é de R$100 mil. Ele deveria ter pego o contrato social e ter visto, então, a responsabilização. É por isso que, geralmente, o banco, quando fecha contratação com sociedades, ele pede que um dos sócios seja avalista. Para quê, professor? Para que haja, junto com esse contrato, responsabilidade solidária dos sócios, pessoal, né? Mas veja que aqui no caso vai ter um prejuízo de R$50 mil. Por quê? Porque a responsabilidade é limitada. Se cada um dos sócios integralizou, acabou a responsabilidade. Já está lá, depositado, bonitinho, o valor pago de 40 mil, que é o valor da cota de A, de 30 mil, que é o valor da cota de B, de 20 mil, que é o valor da cota de C, e de 10 mil, que é o valor da cota de D. Beleza? Então, cuidado com isso. Mas veja, analise que o artigo 1052, ele continua dizendo o quê? Mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Veja que existe dentro da sociedade limitada uma espécie de responsabilidade solidária. O que o 1052 está dizendo? Que todos respondem de forma solidária pelo que falta para integralizar. Vamos escrever? E aí eu explico. Todos respondem de maneira todos respondem de maneira solidária, vou sentar aqui, perdão, solidária, todos respondem de maneira solidária, pelo que falta na integralização. Pelo que falta na integralização. Beleza? Então, coloca aí, né? Dá um ênfase que é solidária. Professor, eu ainda não estou entendendo. Vamos lá. Vamos aqui para o caso. Preste atenção. Sócio A subscreveu 40%, sócio B subscreveu 30%, sócio C 20%, sócio D 10%. Agora vamos dizer que sócio A, ele devidamente integralizou sua parte. Qual o valor? 40 mil. Sócio B, 30 mil. Sócio C, 20 mil. Mas sócio D não integralizou. Sócio D, ele não integralizou. Sócio D esqueceu de integralizar. Ficou lá, é o veaco, não pagou sua parte. O que o artigo 1052 ele está dizendo, professor? Vou ter que apagar aqui, tá bom? Ele está dizendo, veja, que todos vão responder de maneira solidária pela integralização do capital. Ora, quanto falta para o capital estar totalmente integralizado? Quanto falta para que chegue-se ao patamar de 100 mil? Professor, falta 10. Então, veja
que nesse momento, quando há uma dívida, o banco já sabe, né, que ele vai perder 50 mil. Por quê? Porque ele não se ateve ao capital social, ao limite de responsabilização. Tá? Então, veja que para atingir os 100 mil que está definido dentro do contrato social, ele está vendo que está faltando 10 mil. Quanto nós temos aqui? 90. 90. Está faltando 10 mil. Então, o que, que vai acontecer? Ele pode cobrar os 100 na totalidade? Pode. Mas, professor, só tem 90. Então, está faltando 10. Ele vai cobrar 10 mil de quem? De qualquer um dos sócios. Qualquer um dos sócios está solidariamente responsável pelo pagamento de 10 mil reais. Então, mesmo que A tenha integralizado seus 40 mil, ele é solidariamente responsável por mais 10. Então, ele pode o quê? Ser acionado pelos 50, né? Ele vai ter que acabar tendo que pagar o quê? 50. Isso acontece com B, isso acontece com C, isso acontece com o próprio D, né? A própria cota dele que ele não pagou, tá? Então, cuidado com essa responsabilidade solidária da sociedade limitada, tá certo? No caso do capital social não estar totalmente integralizado, os sócios respondem de maneira solidária pelo que falta integralizar, tá certo? A sociedade limitada é a única sociedade do tipo contratual em que todos os sócios possuem responsabilidade limitada, viu? É a única que tem responsabilidade limitada, a única contratual, tá bom? Mas no caso do capital social não estar totalmente integralizado, eles vão responder solidariamente pelo que falta integralizar. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Porém, cuidado. Apesar de, em regra, a sociedade limitada, as normas da sociedade limitada, afirmar que os sócios têm responsabilidade limitada ao valor de suas cotas, eu tenho aqui exceções. Bote aí 3.1, exceções à responsabilização, exceções à responsabilização limitada. Professor, que exceções são essas? O que acontece? Eu tenho 4 hipóteses onde a responsabilidade dos sócios será ilimitada. Eu tenho aqui, vou continuar de preto. Eu tenho aqui 4 hipóteses. 4 hipóteses onde a responsabilidade dos sócios será ilimitada. Primeira hipótese, eu acho que vocês aprenderam nas aulas de trabalho. Qual é a primeira hipótese? É as dívidas trabalhistas. Tá? As dívidas trabalhistas não são limitadas pelo valor das cotas, pelo valor do capital social. Então, professor, pelas dívidas trabalhistas, os sócios vão responder por toda a dívida, pela integralidade da dívida? Vão. Se eu tiver 150 mil de dívida trabalhista, professor, e o capital social nesse exemplo for 100 mil, eles vão pagar quanto? Os 150 mil, certo? No caso de dívida trabalhista, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Tranquilo? Segunda hipótese.
pela ausência de registro. Pela ausência de registro. E aqui a gente já falou muito, a gente já bateu muito nessa tecla. Professor, se eu não registrei, não houve personificação da sociedade. Se não houve personificação, a sociedade ela não nasceu. Né? Então, apesar do no contrato ter lá o termo sociedade limitada, o que essa sociedade verdadeiramente é? Ela vai ser uma sociedade em comum. E a sociedade em comum, ela é de responsabilidade o quê? Ilimitada. Beleza? A terceira hipótese, ela está prevista em jurisprudências do STF e do STJ. Qual é, professor? É justamente pela dissolução irregular. Dissolução da sociedade de maneira irregular. Ou seja, no momento então que nós vamos encerrar as atividades da sociedade limitada, quando a gente então vai submeter ela lá à liquidação, à dissolução da sociedade, à extinção. Então, se a dissolução ocorreu de maneira irregular, o STF e o STJ, eles afirmam que nessa hipótese de dissolução irregular, a responsabilidade dos sócios passa a ser o quê? Ilimitada, tá? Passa a ser também ilimitada. E, por fim, a quarta e última hipótese, nos casos, nós aprendemos semestre passado, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Aprendemos, né? Desconsideração da personalidade jurídica, ela foi alterada também pela Lei de Liberdade Econômica, pela Lei 13.874. Então, cuidado com essas quatro hipóteses. Dívidas trabalhistas, a ausência do registro, a dissolução irregular e a desconsideração da personalidade jurídica faz com que a responsabilidade dos sócios passe de limitada ao valor de suas cotas e seja ilimitada. Eles vão responder por toda a dívida com os seus bens pessoais. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo, tudo certo. Beleza. Vamos passar para o ponto 4. Vou apagar aqui toda a tela. Vamos passar para o ponto 4. Vamos falar agora a respeito, rapidinho, das cotas, né? Cotas sociais. Então, bota aí 4. Cotas sociais. Então, como eu já disse a vocês, o capital social da limitada, ela é dividida em cotas. Então, cada sócio vai possuir um número determinado de cotas, né? Então, geralmente lá no nosso exemplo, cada um tinha subscrito, perdão, a porcentagem e tinha integralizado. Professor, e o que essa cota faz? Lembre-se mais uma vez, como o capital social ele divide-se em cotas, então, a partir do momento que eu tenho uma cota, a partir do momento que o sócio ele possui uma cota, ele tem direitos de sócio a exercer. Exemplo, ele pode votar nas deliberações sociais, ele pode participar na divisão dos lucros, né? Na divisão dos dividendos. Ele pode ser escolhido como um administrador da sociedade. Ele tem dever de fiscalização. Tudo isso por quê?
porque ele adquiriu uma cota, né? Mas veja que esse assunto de cota, ter direito à cota e divisão do capital social é tranquilo. O que eu quero que você tenha em mente é, primeira coisa, a integralização do capital social, ou a integralização da cota. Então, 4.1, primeira coisa que eu quero que você tenha em mente é a integralização. É a integralização. Eu disse a vocês que a integralização nas sociedades ela pode acontecer de 4 formas. Ela pode ocorrer mediante pagamento em dinheiro. Ela pode ocorrer mediante pagamento por crédito ou integralização por crédito. Ela pode acontecer mediante integralização por bens, sejam esses bens móveis ou imóveis. E eu disse a vocês que havia uma quarta possibilidade de integralização. Qual era? A prestação de serviços. Só que a sociedade limitada, ela não trabalha com prestação de serviços. Ela não trabalha com a prestação de serviços. Artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil. Então, o que acontece? Lá no artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, lá no artigo 1055, parágrafo 2º do Código Civil, veda expressamente o uso de prestação de serviços. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, na sociedade limitada, eu só posso integralizar mediante dinheiro, crédito ou bens. Beleza? Tudo tranquilo até aqui? Então, veja, o 1055 ele tem uma redação bem interessante no seu caput e no seu parágrafo 1º. O que ele vai dizer, professor? Ele vai dizer isso aqui, ó. Preste atenção comigo. Leia comigo o que diz o 1055, leia comigo o que diz o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. O parágrafo 2º a gente já falou. Aqui, ó. É vedada contribuição que consista em prestação de serviço. Está matado isso. Mas vamos ler o caput. O capital social divide-se em cotas. O capital social divide-se em cotas. Iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. Professor, o que é isso? É a segunda coisa que eu quero que vocês tenham em mente, que as cotas, elas podem ser cotas iguais ou desiguais. Então pense comigo o seguinte, eu vou colocar 2 sócios, tá? Eu tenho aqui o sócio A e eu tenho aqui o sócio B. Sócio A, ele disse que iria integralizar 70%, então ele subscreveu 70% do capital social. Sócio B falou que iria subscrever 30% do capital social. Professor, e qual é o capital social dessa sociedade que eles estão firmando? O capital social é de apenas 10 mil. Vamos colocar algo muito esdrúxulo, não? De 10 mil reais. Veja, então, que o sócio A ele deve integralizar 7 mil cotas. E o sócio B deve integralizar 3 mil cotas.
cada uma no valor de R$ 7.000 e R$ 3.000. Por quê, professor? Porque nesse exemplo, nós estamos trabalhando com as chamadas cotas iguais. Ou seja, aqui uma cota, ela terá o valor de R$ 1. Isso que a gente chama de cota igual. E que eu aconselho a você amanhã trabalhar, formalizar, realizar no seu escritório contratos onde se tenha cotas iguais, porque é mais fácil de administrar. Mas perceba que o 1055 ele permite que se tenha cotas desiguais. Professor, como seria cotas desiguais? Seria agora mais ou menos assim. O sócio A, ele não subscreveu 70%? O sócio B, ele não subscreveu 30%? Então, nesse momento aqui, nós podemos trabalhar com uma única cota. A gente pode dar uma cota para cada um. A gente pode dar uma cota para cada um. Mas essas cotas terão valores distintos. A cota de A terá o valor de R$ 7.000. Já a cota de B terá o valor de R$ 3.000. Então, veja que nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com as cotas desiguais. O preço das cotas, o valor das cotas é de maneira desigual entre os sócios. Veja que isso já traz uma problemática, veja que isso já pode trazer uma grande dor de cabeça. E, por fim, o parágrafo 1º, ele vai trazer a responsabilidade dos sócios no caso de integralização, por bens. Olha o que ele vai falar. Olha a leitura do parágrafo 1º. Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidariamente todos os sócios, até que o prazo de 5 anos da data do registro, até o prazo de 5 anos da data do registro da sociedade. Vamos para cá? Vamos voltar aqui? A gente já aprendeu, prestação de serviços não pode. Prestação de serviços não é admitida. Então, vamos colocar aqui sócio A e sócio B. Sócio A integralizou 70% do capital social. Sócio A integralizou 70% do capital social. Então, vamos colocar cotas iguais? R$ 1 cada cota. O que ele fez? Ele pagou 7.000 mediante espécie. Ele utilizou dinheiro. Dinheiro é permitido? Está aqui. E o sócio B, como subscreveu 30%, ele tem que integralizar R$ 3.000. Só que esses R$ 3.000, o sócio B não quis dar em dinheiro. Foi o que ele fez. Ele deu um bem móvel. Ele deu, por exemplo, uma moto. Ele deu uma moto. Onde essa moto, ele, sócio B, avaliou ela em R$ 3.000. Em R$ 3.000. O que o parágrafo 1º está dizendo? Que pela exata estimação do bem, os sócios vão responder de maneira solidária. O sócio B pegou uma moto, é um bem imóvel, é possível? É possível, está aqui, ó. É possível integralizar. Então, o sócio B pegou a moto, deu a moto e disse, olha, está aqui a moto no valor de R$ 3.000, estou usando a moto para integralizar a minha parte. Beleza, tranquilo, show de bola. Só que no momento que a moto foi avaliada, por exemplo, precisou para pagar uma dívida, né? No momento que a moto foi avaliada, ela foi avaliada com um valor abaixo.
a avaliação real dessa moto aconteceu como? No valor de apenas R$ 2.000. Professor, o que o parágrafo 1º está dizendo? Que esse capital ele está desfalcado em quanto? Em R$ 1.000. Por quê? Porque a moto foi só avaliada em 2.000. Então, nesse momento, todos os sócios, de novo, vão responder de maneira solidária pelo que está faltando para integralizar. Então, coitado de sócio A, como ele pagou em dinheiro 7.000, mas ele aceitou que a moto fosse usada para integralizar e a avaliação dela é de R$ 2.000, ele vai ficar junto com o sócio B, solidariamente responsável pelo pagamento de mais R$ 1.000. Só que veja que nesse momento aqui, o parágrafo 1º ele dá um prazo de solidariedade. Professor, qual é o prazo? 5 anos. O prazo, então, que A ficará solidariamente responsável por esse R$ 1.000 aqui que está faltando, será de 5 anos. Professor, passou os 5 anos da data do registro. Professor, passou 5 anos da data do registro. E agora? E agora, sócio A ficará apenas limitado ao valor de suas cotas. E esse R$ 1.000 aqui, que faltou por conta da avaliação real da moto, cairá somente em cima do sócio que deu bem. Nesse caso aqui, sócio B. Tá? Esse fenômeno aqui, né, ele é chamado na jurisprudência, e não é na jurisprudência, na doutrina principalmente, ele é chamado, né, do fenômeno de capital aguado. Tá? Ele é chamado de capital aguado. Por quê, professor? Porque está faltando uma parte do dinheiro para integralizar o capital social. Beleza? Tranquilo? Show de bola. O que acontece, gente? Tô percebendo aqui que o vídeo ele já está ficando um pouco grande, né? Se eu não me engano, eu acho que ele está ultrapassando bem uns 40 minutos, tá certo? Vamos ficar por aqui. Vou fazer uma segunda parte da Sociedade Limitada e vou postar no YouTube, tá bom? E a gente vai partir, então, do ponto 4, do ponto 5, tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do nome empresarial. Já anota aí. Se o vídeo já estiver disponível, então, você para esse vídeo e vai assistir o próximo, né? A gente vai continuar exatamente aqui do nome empresarial, tá certo? Então, até o próximo vídeo, bons estudos e até mais.